A CPMI do INSS será instalada. A comissão vai investigar o esquema de fraudes em benefícios de aposentados e pensionistas. Mas a primeira sessão não tem data marcada. O Pedro Moreira, quem está com a gente, para trazer mais informações ao vivo. Tudo bom, Pedro? Bom dia para você. Bem, tivemos a operação mirando esses descontos ilegais em abril. Então, só agora temos a instalação da CPMI do INSS. O que já sabemos, Pedro, sobre a formação dessa comissão, depois de muito debate político por aí? Oi, Carol. Bom dia para você. Ótimo domingo para quem está com a gente. Carol, foi um compromisso assumido pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e pelo presidente da Câmara, Hugo Motta, de fazer a instalação da CPMI esta semana. O colegiado foi criado, com a leitura de um dos requerimentos pela criação desse grupo de trabalho em junho, mas desde então nenhuma outra medida foi tomada, Então, agora na semana que passou, tanto o Hugo Motta quanto o Davi Alcolumbre se comprometeram a instalar efetivamente a CPMI nesta semana que começa agora. Para isso, estava faltando definir o nome do relator, e isso foi anunciado também agora na semana que se encerrou pelo presidente da Câmara, Hugo Motta. Então, a gente vai ter na presidência da CPMI o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, e na relatoria, o relator vai ser o deputado federal Ricardo Aires, do Republicanos do Tocantins. Ricardo Aires, que é um nome que vem sendo, que foi escolhido porque é considerado equilibrado, que tem um bom trato tanto com a direita quanto com a esquerda, porque Hugo Motta disse que não queria que a CPMI tivesse uma conotação especificamente política e que ela realmente se debruçasse a investigar os fatos envolvendo aqueles descontos indevidos. Então, o nome de Ricardo Aires como relator tenta atender essa demanda, essa prioridade, para evitar que se torne um palco político apenas. Lembrando que a comissão mista, comissão parlamentar mista de inquérito, ela é formada por deputados e por senadores, 15 deputados e 15 senadores e titulares e igual número de suplentes. E desde que a operação sem desconto foi deflagrada, como você lembrou, em abril, a gente pode dizer que dezenas de pedidos de CPIs foram protocolados no Congresso Nacional, sendo esta, então, efetivamente aceita pelos presidentes das duas casas. Essa CPMI que vai investigar esses descontos indevidos que aconteceram entre 2019 e este ano, 2025. A base governista, Carol, vem usando do argumento de que esses descontos começaram ainda na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Já a oposição usa o argumento de que os descontos cresceram exponencialmente depois de que o presidente Lula assumiu o atual mandato. Carol, então agora para a próxima semana a gente aguarda a indicação, lembrando que os partidos ainda não indicaram todos os integrantes, tá? Então falta também os partidos indicarem os integrantes para essa semana, então a gente ter aí uma reunião que confirme a instalação dessa comissão mista parlamentar de inquérito. Carol. Obrigada, viu, Pedro? Já com as informações para a gente sobre o andamento desses trabalhos lá no Legislativo. Temos também Isabel Mega para falar mais sobre esse assunto. Isabel, e aí aquele jogo de forças, do governo e oposição. O que a gente já consegue trazer de balanço até aqui? A própria instalação da CPMI já pode ser considerada uma vitória da oposição? Olha, Carol, o governo vai querer usar a CPMI para chegar lá no governo Bolsonaro também, como o Pedro estava dizendo para a gente. Então, cada lado da discussão vai com uma missão. O PT tentando chegar até Bolsonaro e o bolsonarismo tentando mostrar que houve uma baita omissão do governo do PT. E aí, é importante a gente pensar do porquê se teve uma escolha de um relator que se distancie minimamente de cada uma dessas forças políticas. Se procurou ter alguém de um perfil moderado, que pudesse ter diálogo com todos os lados, mas que pudesse conduzir os trabalhos na formatação de um parecer final dessa CPMI com o máximo de moderação possível. Foi essa a ideia do presidente da Câmara, Hugo Motta. Eu estava conversando com o Ricardo Aires deste fim de semana, Carol, e o que ele estava me falando é que eles pretendem seguir uma linha cronológica realmente dos fatos, pelo que a gente tem conhecimento até aqui.
O inquérito da Polícia Federal ainda está ocorrendo, a gente ainda não tem o fechamento. Então, a gente tem um pouco ali como ponto de partida o ano de 2019. Então, com isso, eles vão ali colocando uma lupa em tudo que foi acontecendo, pelo menos de 2019 para cá, e tentando formar esse quebra-cabeça a partir da análise da CPMI e do INSS. Então, a ideia é que possa abraçar tudo de 2019 para cá, mas claro que isso vai depender muito do tipo de acesso que os parlamentares vão ter a documentações, a oitivas, quem que vai ser chamado, o que essas pessoas vão contar. É isso que vai direcionando, querendo ou não, aquilo que a CPMI poderá chegar como resultados. Agora, o deputado Ricardo Aires vai ter uma reunião nesta segunda-feira com o presidente da CPMI, que é o senador Omar Aziz. Então, qual que é a ideia? Que juntos eles possam já trabalhar num desenho do plano de trabalho da CPMI, que é justamente quando eles vão prever quantas sessões devem ser necessárias para ouvir testemunhas, como é que eles vão organizar esse calendário da CPMI ao longo desse semestre de funcionamento para oferecer essas conclusões. Então, na primeira sessão, a gente já deve ter um pouco desse esboço, mas por mais que os nomes estejam escolhidos, a gente tem uma espécie de primeira sessão que normalmente é dedicada à eleição, mas a gente já sabe quem é que vai ocupar cada um desses papéis. E aí, a partir das outras sessões, a votação desse plano de trabalho e o início efetivo dos trabalhos da CPMI. É essa a expectativa que se tem. A sessão nesta semana que se inicia deve ser entre quarta e quinta-feira. Eles ainda estão decidindo qual o melhor dia, como é que vai ser o funcionamento da CPMI, quantos dias elas vão funcionar. Então, está tudo muito no início, tudo dependendo muito desse encontro dessas duas figuras centrais, o presidente e o relator, para que eles possam, num primeiro momento, no primeiro contato ali no tete-a-tete dos dois, definirem esses próximos passos para a instalação. Mas a instalação ocorre nessa semana, isso sem sombra de dúvidas.